que você fizesse uma análise sobre a partida de hoje, um empate em 1-1, mas mais do que isso, Renato, que você fizesse uma projeção da grande decisão que o Grêmio tem contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Márcio Neves, da Grêmio Rádio 1. Eu acho que o mais importante de tudo foi o jogo de hoje. Depois de, infelizmente, da nossa eliminação na última quarta-feira pela Libertadores. Mas o que o torcedor precisa entender é que não é nada fácil mesmo, você estar em 3 competições. O desgaste é muito grande, a cada 3 dias tem jogo, tem viagens longas. Por mais mordomias que o clube dê pra gente, os jogadores são seres humanos, eles cansam e fica difícil. A gente tentou, mas infelizmente não deu. Agora o mais importante é que a gente continue em 2 competições. O jogo de hoje a gente sabia que ia ser um jogo bastante difícil, até porque a gente vinha de uma eliminação da Libertadores, o grupo está bastante cansado e o Sport está numa situação muito difícil no Campeonato Brasileiro. Mas mesmo assim eu gostei da minha equipe, nós estávamos muito bem no primeiro tempo, até a gente tomar aquele gol no contra-ataque, mas a equipe não se abalou. Perdemos o Kahneman no segundo tempo, mas o mais importante de tudo é que a equipe continuou lutando, continuou brigando, continuou buscando o gol de empate. Chegamos, então o grupo está de parabéns pelo que realizou num jogo, mesmo com homem a menos, diante do Sport. E a partir de amanhã, sim, a gente começa a respirar o São Paulo. Graças a Deus o Grêmio, por ser grande, está em mais uma semifinal de Copa do Brasil. E isso precisa ser muito valorizado, porque não é nada fácil. Eu havia falado para vocês antes que era Grêmio e Palmeiras em 3 competições, é sempre muito difícil. E hoje o Grêmio, a partir da manhã, já começa a pensar em mais uma semifinal contra um adversário que é um clássico do futebol brasileiro, que vem muito bem também na competição, tanto na Copa do Brasil como no Campeonato Brasileiro. Mas é uma partida de 180 minutos, onde a gente vai trabalhar bem, estudar bem, como a gente vem estudando nosso adversário, para tentar a vaga para a final da Copa do Brasil. Renato, o Kahneman no jogo de ida contra o Santos saiu no intervalo, depois do jogo da volta na Vila Belmiro ele ficou no banco de reservas. Hoje ele jogou aqui e acabou sendo expulso. Ele está enfrentando algum tipo de dificuldade física pelo tempo que ele ficou parado, ou até técnica? Enfim, está acontecendo alguma coisa com o Kahneman? Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha. Ótima pergunta, Gabardo. Muito boa a tua pergunta. O que eu só fico sentindo é que as pessoas fora do clube acham que sabem mais de quem convive com os jogadores dentro do clube. Esse é o problema de algumas pessoas da imprensa. Achar que sabe mais, achar que tem uma informação 99% das vezes errada, diferente do que está acontecendo dentro do clube. Então, se o treinador não põe A, B ou C para jogar, ele sabe o que ele está fazendo. Eu não vou chegar aqui na frente das câmeras e falar por que o Kahneman saiu no intervalo do jogo contra o primeiro jogo do Santos, por que o Kahneman não jogou o segundo jogo. Eu não vou falar porque as pessoas gostam de pular sempre na frente, de atirar antes, depois de perguntar se é culpado ou não. Então tem informações que eu não vou expor ninguém, nenhum dos meus jogadores na frente das câmeras, na rádio, televisão, não vou expor. O mais importante de tudo é o que eu falo com os jogadores aqui dentro. É isso que é mais importante. O que as pessoas ficam falando, inventando, falando um monte de besteira aí fora, não vai entrar aqui, pode ter certeza. O Kahneman é um jogador querido por todo o grupo, um dos meus líderes. Toda vez que um ou outro não joga, ele, inclusive ele é o capitão. É uma pessoa que eu admiro bastante. É a pessoa que, se não é a mais, ele está entre as 3 que eu mais brinco no dia a dia. Sacaneio, ele me sacaneia no dia a dia. Então, nossa amizade, como amizade, é uma amizade muito boa. Como profissional, é um dos melhores profissionais com que eu já trabalhei. Então, se o Kahneman, de repente, sair no intervalo do jogo, não jogou outro jogo, eu tenho meus motivos. Mas esses motivos eu procuro sempre conversar com os jogadores, que é o que importa. Pode ter certeza que eu sempre vou buscar o melhor para o clube. Então, se eu não coloco determinado jogador para jogar, eu sei o que eu estou fazendo. Só que as informações não chegam para vocês. E quando chegam distorcidas. Ou alguém põe na cabeça que é aquilo, põe no ventilador, é isso que está acontecendo. Então, infelizmente, você tem uns colegas que gostam de falar um monte de besteira. Eles que ficam com as besteiras deles. E a gente continua trabalhando aqui dentro. Renato, nos grandes momentos da sua equipe, uma das principais características sempre foi a velocidade. E nos últimos 2 jogos, mesmo que
você e a Scali, jogadores que tenham esse perfil, aparentemente o time não tem essa desenvoltura, essa velocidade no jogo, por vezes parece muito lento. O que tem ocorrido e como corrigir? Matheus Dávila, Band. Eu conversei com eles, o problema é que muitas vezes em determinadas jogadas você não precisa dar 10, 12 toques na bola para chegar na área do adversário. Às vezes em 3, 4 toques você chega na área do adversário. E aí sim a gente pode explorar a velocidade dos nossos atacantes. Então muitas vezes a gente procura o companheiro do lado, o companheiro de trás, ao invés de buscar o companheiro da frente, que com 2, 3 toques a gente chega. O maior exemplo foi o gol que nós tomamos. E eu dei esse exemplo inclusive no intervalo do jogo. Às vezes com 3, 4 toques buscando sempre o companheiro da frente, usando a velocidade dos nossos atacantes, a gente chega bem mais rápido e próximo ao gol do adversário. É esse time que a gente precisa corrigir. Na hora de tocar, a gente tem que tocar. Na hora de alongar, procurar o companheiro da frente, buscar a velocidade, buscar o espaço vazio que está faltando para a gente. Renato, mais do que a parte técnica e tática e os nomes na escalação, você pretende trabalhar o lado psicológico, o lado mental dos jogadores, tendo em vista que o Grêmio vem de uma eliminação pesada na Libertadores e não vence há 4 jogos? Eu queria te perguntar também a respeito do Maicon e do Alisson, se eles podem ficar à disposição para o jogo da Copa do Brasil. Bruno Ravazoli, Rádio Guaíba. Enquanto os jogadores estão no departamento médico, a gente vai fazer a revisão na segunda-feira. Eu vou conversar com o departamento médico, falar com os jogadores, e aí a partir daí a gente vê quem tem condições ou não. Mesmo alguns jogadores que estão aqui na viagem estão sentindo alguma coisa, enfim, segunda-feira tem a revisão médica. Quanto à parte psicológica dos jogadores, ela é muito bem trabalhada, pode ficar tranquilo. O grupo está muito bem, lógico, triste pela eliminação, mas eu sei como trabalhar bem a cabeça dos jogadores. Nosso ambiente é sempre muito bom, eles também têm responsabilidade, eles são jogadores inteligentes que jogam num grande clube e eles sabem que toda hora nós somos cobrados. Mas não tem problema, esse papo tenho tido com os jogadores após a eliminação lá contra o Santos, na noite mesmo, no vestiário. No dia seguinte tive um papo com eles no hotel também, até porque esse é o meu papel. E pode ficar tranquilo que a cabeça dos jogadores está bem melhor do que estava após a eliminação. Faz parte. O Grêmio não vai ganhar todos os títulos, o Grêmio não vai ganhar todas as partidas. Então se o Grêmio não está 4 partidas sem vencer, daqui a pouco volta a vencer. Nós ficamos aí 18, 19 jogos também invictos. Importante que nós estamos nas competições. Saímos da Libertadores, nós temos a Copa do Brasil, estamos andando bem no Campeonato Brasileiro. É isso que importa. A cabeça deles está bem tranquila. Renato, além da situação do Kahneman, que recentemente teve problemas físicos e ficou fora de jogos importantes, está voltando na verdade agora, hoje a gente recebeu a informação também de o David Braz ter sentido um problema muscular. Te preocupa essa questão dos zagueiros, do Kahneman ainda estar retomando uma embocadura, um ritmo de jogo, e nesse momento o David Braz sentir esse problema também? Bruno Flores, da Rádio Grenal. Não, Bruno, é que eu falei, segunda-feira tem a revisão médica, a gente vai ver quem tem condições de ir para o jogo de quarta-feira, quem não tem, mas o Grêmio tem 6 grandes zagueiros. A gente sempre vai ter um problema, um ou outro, mas eu confio em todos eles. É dessa forma que o Grêmio estava disputando 3 competições, agora está disputando 2 competições, eu confio em todos os meus jogadores. Então, infelizmente, são atletas e um ou outro sempre machuca, mas ainda o David Braz sentiu alguma coisa lá contra o Santos, mas segunda-feira tem a revisão médica e a partir daí a gente começa a pensar na equipe que vai enfrentar o São Paulo. Renato, me permita falar sobre a semifinal da Copa do Brasil, e sua relação com o Fernando Diniz, já trabalhou com ele, já enfrentou ele outras vezes. Vocês também são um dos poucos aí que estão desde o início dessa temporada no comando dos seus clubes. Como é que é enfrentar ele nesse momento? Que tipo de relação vocês nutrem? Enfim, Eduardo Moura, do GE. Eduardo, a gente sempre se deu bem, nós trabalhamos juntos no Fluminense, já nos enfrentamos várias vezes também, a gente sempre manteve a amizade. Fico contente que ele está fazendo um grande trabalho agora no São Paulo. Até pouco tempo era mais um dos treinadores que estava desacreditado. Hoje ele está fazendo e está sendo bem reconhecido o trabalho dele, ele está de parabéns. E eu fico feliz por enfrentar um amigo meu que está do outro lado, em frente a um grande grupo, que é o do São Paulo, um grande clube,
como eu fico feliz e orgulhoso de estar à frente do meu grupo aqui no Grêmio, que é um grande clube também. Então, se os dois clubes chegarem, qualquer um dos dois tem condições de passar. Digamos que tenha 50% de chance para o São Paulo, 50% de chance do Grêmio. É um clássico do futebol brasileiro, é uma partida de 180 minutos e os dois times estão bem. Não pense porque o Grêmio foi eliminado da Libertadores, o Grêmio está mal. O Grêmio não está mal não, o Grêmio está bem. O São Paulo vive um grande momento também. Tenho certeza que vão ser dois grandes jogos, né? Uma partida, digamos assim, de 180 minutos, dividido em duas de 90. E qualquer uma das equipes tem condições de passar para a final da Copa do Brasil. Renato, é um final de ano diferente, né? Tem as festas aí se aproximando e tem essas decisões aí pela frente, né? Algo que a gente não viu aí recentemente aqui no futebol brasileiro. Como é que é para vocês isso, né? Jogar essas duas partidas decisivas em meio às festas de final de ano, né? A importância disso e de repente isso aí não pode se tornar, né, um presente, né, uma classificação, se tornar um presente para o torcedor aí nesse final de ano, coroar, né, final do ano com esse presente e a classificação. Fernando Becker, da RBS TV. Olha, Fernando, boa tua pergunta. Eu acho que, em primeiro lugar, está todo mundo de parabéns, as pessoas da imprensa, todos os clubes, todos os profissionais, os torcedores, que realmente a gente está passando muito difícil mesmo. E a gente sabe que uma das poucas alegrias do torcedor brasileiro, ou digamos, torcedor mundial, é o futebol. E o futebol, com todos os problemas, o futebol está aí firme, forte, claro, todo mundo seguindo o protocolo, todo mundo tomando o máximo de cuidado. É óbvio que a gente quer estar de presente para esse final de ano, a classificação para a final da Copa do Brasil. Mas são, como eu falei, é um adversário difícil de ser batido, mas vamos brigar com ele para dar esse presente para o nosso torcedor. E é ruim, é triste para todo mundo, essa droga dessa pandemia aí, dessa Covid. Você mesmo falou que tem Natal, na véspera do Natal praticamente a gente está disputando uma semifinal de Copa do Brasil, um dia depois é Natal. Estou discutindo praticamente, no bom sentido, todo dia com a minha mulher, com a minha filha, que elas querem vir para Porto Alegre, eu não quero, justamente pelo perigo que tem de entrarem num avião. Então, como eu, milhões de pessoas passam por esse tipo de problema. É muito difícil para a gente, é muito difícil, é muito triste, mas faz parte do nosso trabalho. E o nosso torcedor pode ficar tranquilo que, apesar dessas dificuldades todas, desse ano muito ruim para todo mundo, a gente está trabalhando para dar alegria para o nosso torcedor. E o nosso torcedor pode ficar tranquilo que a gente vai brigar bastante, vai trabalhar bastante, vai ter uma entrega muito grande para que a gente possa dar essa alegria ao nosso torcedor, porque realmente é um ano atípico, um ano muito difícil, mas a vida segue. A gente tem que continuar trabalhando, depois lá na véspera já do ano novo a gente tem a outra partida. Faz parte. Muita gente acha que quem trabalha no futebol ganha muito e não faz nada, né? Pois é, agora mesmo a gente sai daqui, vai viajar a noite toda. Mas tudo bem, a gente continua, nós somos profissionais, o nosso torcedor pode ficar tranquilo que, pelo menos de minha parte, a gente vai fazer o possível e impossível juntamente com o grupo para que a gente possa dar de presente nesse ano, volto a repetir, muito atípico, de presente a classificação para o nosso torcedor. Valeu, boa noite.